Web Jornal do Paulo Maciel, edição de segunda-feira, 29 de agosto de 2022. É dia de Santa Sabina, Santa Nicéias ou Santo Nicéias, não sei se é um santo ou santa, e Santo Hipácio. Já estamos na 22ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, é mais uma semana do tempo comum. A fase da Lua, que começou no dia 27, é nova. Estamos no 241º dia do ano. Ou seja, estamos passando 241 dias do ano, faltando 124 dias para seu término. Vamos a outros dados. A estação do ano é a do inverno brasileiro. Agosto é o 8º mês do ano e tem 31 dias. É o mês das vocações diversas. E ainda é tempo de festas comunitárias, os festins familiares, localizados, escolares. São as festividades agostinas, os arraiás, quadrilhas caipiras. Olha, nesta segunda-feira é dia de Santa Joana Maria da Cruz também. Eu não tinha falado. Então, Santa Joana Maria da Cruz, outra santa do dia. Temos ainda a comemoração do Dia Internacional contra Testes Nucleares, Dia Internacional do Gamer, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, é isso mesmo? Pelo que eu estou vendo aqui no calendário, sim. Dia Nacional de Combate ao Fumo, isso aí é importante, hein? Combate ao tabagismo. Salário mínimo nacional, vamos aos indicadores da economia. Salário nacional, o piso salarial nacional, R$ 1.212. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Inflação medida pelo IPCA nos últimos 12 meses, calculada pelo IBGE, 10,07%. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios na última sexta-feira, 26 de agosto de 2022, o Arábica Bebida Dura, R$ 1.265. Arábica Bebida Rio, R$ 1.051. Conilon Bica Corrida tipo 78, 723. Mercado financeiro em São Paulo, no fechamento na sexta-feira, o dólar teve baixa de 0,6%, cotado a R$ 5,07. Vamos ver o índice da Bolsa. A Bolsa de Valores B3 fechou em baixa de 1%, totalizando 112.298 pontos. 112.298 pontos. Temos mais informações aqui, muito boas, hein? Deixa eu hidratar minhas pregas vocais, porque é picardia, né? O locutor, um apresentador, está com as pregas vocais sem umidade para falar. Tem que ter umidade sempre, né? Para a voz sair clara. Encerrada a edição 2022 da Feira do Mármore e Granito. Olha, a última sexta-feira, 26 de agosto, foi o último dia também da Feira Internacional de Mármore e Granito, realizada no município de Cachoeiro de Itapemirim, no sul Espírito Santense. A exposição retornou depois de 2 anos suspensa. Um empresário do sul do país participou e fez negócios com estados do norte brasileiro e até com países estrangeiros. A Feira Cachoeirense não é só negócio, disse uma liderança, mas também a construção de relacionamento. O local, segundo ainda essa liderança do setor, é uma grande vitrine e há negócios pós-feira que geram dividendos para os participantes. 180 expositores estiveram presentes nesta Feira Internacional de Mármore e Granito em Cachoeiro. 2 homens presos por furto
2 homens presos por furto de motores de barcos. Isso aconteceu em Linhares. A polícia prendeu mais um suspeito de furto de motores de barcos em Linhares. A detenção aconteceu na sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Trata-se do segundo investigado e detido. Ao todo, 8 motores já foram furtados, avaliados em R$92 mil. As localidades atingidas pelos crimes são os distritos de Regência e Povoação. O último detido tem 35 anos e estava escondido no município de Sooretama. Furto de café em Mimoso do Sul. No município de Mimoso do Sul, na região sul do Espírito Santo, ladrões estão furtando as propriedades cafeeiras, segundo queixas de lavradores da zona local, lá desse município. Os sacos de café arábica estão sendo levados da zona rural, sendo retirados na própria lavoura. Numa propriedade, foram furtados pelo menos 40 sacos do grão. Os cafeicultores mimosenses costumam colher o café, deixando-o ensacado na própria lavoura, para posteriormente colocá-lo num processo de lavagem. É nesse período que os malfeitores agem e furtam o vegetal. Pelo amor de Deus, não está fácil para ninguém, né? Que coisa, gente. Nota do agro, trigo brasileiro. Olha, a gente vê muito falar de trigo importado, né? Mas tem notícia boa sobre trigo brasileiro. Jovens triticultores estão vendo o grão de trigo se formarem em pleno estado da Bahia, região nordeste do país. Em Goiás, no centro-oeste, há agricultores que plantaram mais cedo e já colheram o cereal, enquanto outros aguardam. Já se colhe o trigo no estado do Ceará e se experimentam sementes melhoradas pela Embrapa em Alagoas e Pernambuco. No Rio Grande do Sul, a produção está atrasada por causa da umidade. No Mato Grosso do Sul, no Paraná e em Santa Catarina, o grão está se formando. É um trigo tropical nascendo nesse país milagroso que 50 anos atrás ainda se tentava cultivar o vegetal no território gaúcho. Se tentava, hein? Hoje já é realidade. Houve interesse agora em plantar e colher porque há uma demanda maior no mundo. E no Brasil, com isso, não haverá mais a necessidade de importar tanto trigo, como já fez com o produto argentino e depois com o dos Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil continuará importando, mas não tanto quanto antes, já que haverá o produto aqui também. Vamos seguindo? Web Jornal do Paulo Maciel, momento de oração na Catedral nesta segunda, hein? Catedral de Colatina é o município base de onde eu falo. O terço dos homens da Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, terá mais um momento de reza do Rosário nesta segunda-feira, 29 de agosto de 2022. O evento religioso é aberto a todos a partir das 18 horas na Catedral. O momento de oração tem a duração de cerca de 30 minutos e é coordenado por Nino Naumann, José Robson Cosme, Romário de Castro ou Vital Pelisson. Esses normalmente são os líderes que estão à disposição para coordenar o evento na Catedral. Combustível na Princesa do Norte. Princesa do Norte é o título de honra de Colatina. Gasolina 5,48 em Colatina, hein? O preço mais em conta para o litro da gasolina comum na zona central de Colatina é de R$ 5,48 no posto Rio Doce, ao lado da cabeça da ponte Florentino Avidos. O estabelecimento informa que no dia 22 de junho de 2022, o valor era de R$ 7,78, antes da medida federal que estabeleceu limites
para os estados cobrarem ICMS. Olha só, hein? De R$ 7,72 está em R$ 5,48. Como caiu? O presidente Jair Bolsonaro estava certo nessa questão do ICMS. Em outros 3 postos da Avenida das Nações, no bairro Colatina Velha, o posto Beira Rio, o posto Girassol e o Arco, o preço cobrado é idêntico, R$ 5,49 o litro da gasolina comum, no dinheiro ou no cartão de débito. Olha, na zona norte da cidade, na Grande São Silvano, bairro São Brás, costuma o valor ser menor ainda. Então vocês podem pesquisar se quiserem andar um pouco mais. Governo federal libera recursos para o transporte de idosos. Recursos públicos extraordinários foram liberados para o transporte público de idosos pelo governo federal. A liberação aconteceu por meio de medida provisória, ensejando que o crédito será repassado às viações a fim de custear a gratuidade no transporte coletivo de idosos com mais de 65 anos nos estados e municípios. Conforme o texto, o fundo vai também cobrir despesas com auxílio emergencial para caminhoneiros e taxistas. Os benefícios começaram a ser pagos neste mês, a partir do projeto aprovado no Congresso Nacional em julho, que, entre outras medidas, também expandiu o programa Auxílio Brasil. Segundo o governo federal, o objetivo é auxiliar a população mais vulnerável a reduzir os impactos sociais do aumento do preço de combustíveis. O Ministério da Economia esclareceu que a liberação dos recursos não afeta o teto de gastos e nem o cumprimento da meta de resultado primário. Dinheiro esquecido do PIS/PASEP, hein? Será que você aí não tem o dinheiro esquecido do PIS/PASEP, não, hein? Você já procurou verificar isso? Quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público entre 1971 e 1988 ainda pode ter dinheiro do PIS/PASEP. Mais de 24 bilhões de reais liberados em 2019 ainda estão disponíveis para saque. Puxa vida, é um grande valor. Mais de 10 milhões de brasileiros não sacaram ainda o saldo de suas contas dos 2 programas sociais. Com isso, 24 bilhões e 600 milhões de reais encontram-se disponíveis para saque, segundo informa a Caixa Econômica Federal. Esse recurso foi liberado em 2019 e hoje está disponível nas contas do FGTS. A repórter Gabriela Noronha, da TV Brasil de Brasília, informou que tem direito a sacar o benefício quem trabalhou com carteira assinada em empresas privadas ou órgãos públicos entre 1971 e 1988. Anteriormente, os valores só podiam ser sacados em casos específicos, como aposentadoria ou doença grave. Isso mudou em 2019, já no governo do presidente Jair Bolsonaro, com a edição de uma medida provisória. Os trabalhadores podem consultar os valores e solicitar o saque pelo aplicativo FGTS. O saldo pode ser creditado em conta bancária de qualquer instituição indicada. Caso o beneficiário tenha falecido, os herdeiros têm direito, hein? Eu acho, se você tiver o aplicativo FGTS aí, verifique, hein? Quem sabe se você tem lá dinheiro do PIS e PASEP. STJ passa a ser presidido por ministra Maria Moura. A ministra Maria Tereza Assis Moura é a nova presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Ela assumiu também a presidência do Conselho da Justiça Federal pelos próximos 2 anos. O ministro Og Fernandes é o novo vice-presidente da Corte. Os magistrados substituíram os ministros Humberto Martins e Jorge Mussi. Maria Tereza ingressou no STJ em 2006, segundo a Agência Brasil, e é a 20ª presidente do tribunal e a 2ª mulher a comandá-lo. Compareceram à cerimônia os chefes do Poder Executivo, presidente Jair Bolsonaro,
do Legislativo, senador Rodrigo Pacheco, e do Judiciário, ministro Luiz Fux. O STJ foi criado pela Constituição de 1988 e é responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o país, além de julgar crimes comuns cometidos por governadores, desembargadores, conselheiros de tribunais de contas e procuradores da República. Composto por 33 ministros escolhidos e nomeados pelo presidente da República, a partir de lista tríplice formulada pelo próprio STJ, o tribunal soluciona também de forma definitiva casos civis e criminais que não envolvem matéria constitucional e nem a justiça especializada. Dificuldades para recenseadores em Linhares e Cachoeiro, no Espírito Santo. Olha aí os profissionais da pesquisa passando por dificuldades, hein? Pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, encontram dificuldades para fazer o censo em Linhares, no norte do Espírito Santo. 72 profissionais estão fazendo o censo demográfico no município e é preciso conhecer melhor a população e saber das suas necessidades. Por isso é que a pesquisa vem sendo realizada. Os recenseadores dizem que há cidadãos que não querem responder às perguntas, pensando que é pesquisa eleitoral. Outras pessoas não são encontradas, ou mesmo estão em casa, ouvem as palmas e também o chamamento dos pesquisadores, mas não atendem. O pessoal do IBGE está com crachá. Então, para você identificar, atenção, hein? Você identificar os recenseadores, o pessoal do IBGE está com crachá, tem identificação em documento e usa um uniforme próprio. Em Cachoeiro de Itapemirim, recenseadores dizem que passam pelo mesmo problema linharense. E o que eles fazem lá em Cachoeiro? Deixam bilhetes com telefone para o morador marcar um melhor horário. Mas mesmo assim, esses pesquisadores não obtêm o feedback, não obtêm o retorno. Minha nossa, vamos ajudar aí os pesquisadores, vamos ajudar que é para o governo ter uma base de dados importante a fim de implementar suas políticas públicas. Notas policiais espírito-santenses. Confusão por causa de som alto em Vila Velha na madrugada, hein? Uma confusão foi registrada entre moradores e policiais por volta das 2 horas da madrugada, no sábado, 27 de agosto de 2022, na rua chamada popularmente Buraco da Cobra, no bairro Ataíde, em Vila Velha, Grande Vitória, Espírito Santo. Um habitante da comunidade denunciou que estava havendo som alto num barzinho. A polícia chegou e em seguida o som foi reduzido. Só que voltou a haver problema e policiais novamente apareceram. A polícia militar disse que foi verificar a perturbação do sossego, né? Porque eu vou te contar, hein? De madrugada. 2 horas da madrugada, você ouvindo barulho não é fácil. Então, quando a polícia foi verificar a perturbação do sossego, foi agredida, tendo que usar a força. Com o agravamento, os policiais atiraram para o alto e houve até corpo a corpo com os agressores. Homem aparece com corte no pescoço e acusa a ex-mulher por tentativa de homicídio. Olha, são 2 advogados. É uma disputa bem acirrada aí, hein? Um advogado e uma advogada que estão se separando. Então, olha só, um advogado de 58 anos denunciou que teria sido esfaqueado na garganta pela própria mulher, quase ex, né? Porque eles estão ainda no processo de separação. Isso foi dentro do apartamento no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, Grande Vitória, Espírito Santo. A tentativa de homicídio foi registrada em ocorrência policial na noite de sexta-feira, 26 de agosto de 2022. O casal está em processo de separação e ela já teria saído de casa, mas voltou para retirar objetos. Mas
sabendo que o ex estava no local, alega não ter entrado. Então, em sua versão, a mulher, que também é advogada, diz que somente soube dos fatos de que ele foi esfaqueado, né, 1 hora depois de deixar o local. O homem deixou o apartamento com corte no pescoço. Ela tem medida protetiva contra o ex. Bem, é a versão dele contra a versão dela e cabe agora à justiça, à polícia investigar. Motorista de aplicativo enfrenta assaltante e o mata. Olha, gente, esse caso aqui eu achei interessante. Não foi nesse fim de semana, não. Esse não foi nesse fim de semana, não. Foi recentemente, mas eu não tenho aqui a data concreta. Em Nova Carapina 2, no município da Serra, a Serra fica na Grande Vitória, Espírito Santo, recentemente, um motorista de carro por aplicativo enfrentou um assaltante. Ele tomou a faca da mão do criminoso e o matou ao se defender. Havia outro assaltante do veículo. Por conta do trauma desse episódio, o profissional ainda não conseguiu retornar ao seu trabalho. Para ele, o que passou foi um momento de terror. O caso foi tornado público no sábado, dia 28 de agosto de 2022, e eu vi esse noticiário com o Dudu, né? Ele apresentou no sábado o balanço geral da TV Vitória no Espírito Santo. Sucesso jovem! Boiadeira vira cantora de sucesso. A boiadeira Ana Castela, criada em fazenda, é uma das cantoras mais ouvidas na atualidade. Eu nunca ouvi, mas as informações da mídia é de que ela é uma das mais ouvidas. A mocinha, que também mostra seus dotes de boiadeira, foi alvo de matéria especial na revista eletrônica Domingo Espetacular da Record TV, neste domingo, 28 de agosto de 2022. Ela tem apenas 18 anos e se apresenta com chapéu de sertaneja, bem no estilo, né? No estilo do campo. Nota sobre perseguição religiosa. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais. E a gente fala para encardir, né? A gente fala para encardir aqui, tem que estar sempre umedecendo as pregas vocais. Então vamos lá? Nota sobre perseguição religiosa. Venezuela, Chile, Nicarágua, Guatemala são alguns países das Américas do Sul e Central em que o cristianismo está sendo perseguido, atingindo mais notadamente a Igreja Católica Apostólica Romana. Na Nicarágua, houve até bispo, padres e leigos presos pelo regime esquerdista do presidente Daniel Ortega. Vamos a uma nota positiva? Melhor, né? Vegetais frescos não necessitam de prazo de validade. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais conter em seu invólucro o prazo de validade. O objetivo é evitar o desperdício. Pela cor, cheiro ou toque, o cliente consegue saber se o vegetal está bom para o consumo. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam para o lixo. Eu cansei de ver produto bom indo para o lixo. Nenhum outro destino, como a doação, por exemplo, era aceito. Os comerciantes eram penalizados pelos órgãos de defesa do consumidor quando mantinham vegetais embalados fora da validade. Com isso, o resultado era muito desperdício. Gente, no Brasil desperdiça-se ainda demais. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, cerca de 30% dos alimentos são desperdiçados no mundo. É bom lembrar, no entanto, que todos os alimentos expostos continuam tendo que atender os requisitos mínimos de qualidade, ou seja, tem que estar limpos, firmes, inteiros, isentos de odores estranhos e insetos vivos ou mortos. Isso segundo a informação do diretor da Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura, Glauco Bertoldo. Nota relevante: campanha antipólio continua em andamento.
Começou no dia 8 de agosto de 2022 a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, a popular paralisia infantil. Cada município deve disponibilizar sala para a imunização. A campanha consiste na introdução de uma gotinha do medicamento na boca da criança. Os pais devem colocar a caderneta de saúde de seus filhos em dia, procurando as unidades de saúde. Há, na verdade, uma campanha de multivacinação, sendo ofertadas também pelo Ministério da Saúde vacinas contra meningite, HPV, tétano, etc. O serviço é oferecido até 9 de setembro de 2022. A meta é imunizar 95% das crianças contra a polio. Nota turística. Você sabe quanto fica viajar de Colatina para a Grande Vitória? A viagem em ônibus da aviação Águia Branca de Colatina para Vitória tem um valor próximo de R$ 54. Saindo da estação rodoviária colatinense, uma passagem em ônibus convencional com ar-condicionado fica por R$ 53,90. No retorno, saindo da rodoviária de Carapina, na Serra, o valor se situa em torno de R$ 51,53. Vamos lá, vamos falar agora sobre uma nova quitanda em Colatina. É a quitanda Brotas, de Joel Antônio Rosa. O comerciante Joel Rosa, depois de encerrar as atividades do tradicional Cacos Bar e Restaurante, que funcionou por décadas no centro de Colatina, abriu um novo ponto de negócios. Agora ele dirige a Quitanda Brotas, na rua Leila Brotas, número 137, no bairro Moacir Brotas, imediações do jardim da escola Lions Club. O horário de expediente é das 8h30 às 12h30 e das 16h40 às 19 horas. Deixa eu ver, tinha um telefone aqui, cadê o telefone? Queria passar um telefone para vocês. Ah, tá aqui, 98837-2990, ok? Enfermeiro já tem piso salarial nacional. Olha, os enfermeiros com curso superior passaram a ter piso salarial no Brasil, após sanção de documento pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O mínimo dos enfermeiros é de R$ 4.750. O dos técnicos de enfermagem, R$ 3.325. E auxiliares, R$ 2.350. Oficina de oração e vida volta à Paróquia Sagrado Coração de Jesus. O horário deve ser a partir das 19 horas, no edifício João Paulo II e também no bairro Pedro Vitale, às quintas-feiras, hein? Às terças, então, no edifício João Paulo II e às quintas no bairro Pedro Vitale, na igreja São Pedro. Mais informações, o telefone liberado é esse, 995 10 52 28. Olha, essa oficina foi idealizada pelo Frei Inácio Larrañan e visa levar felicidade e alegria às pessoas, além do aprendizado de como orar e relacionar-se com Deus. As pessoas normalmente, quando participam, recuperam a alegria de viver, livram-se de angústias, preocupações, afastam o sofrimento, a depressão, pois a pessoa aprende a ter Deus como amigo de todas as horas, recebendo dele paz e serenidade. É pura espiritualidade. Já o grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade da Catedral Sagrado Coração de Jesus foi reativado, hein? As reuniões acontecem às segundas-feiras, a partir das 19h30. O local é o edifício João Paulo II, em frente à Catedral. Pesquisa de preços. Olha, para vocês sabem, né? Quem me segue já sabe. Só compro depois de pesquisar em 2 ou 3 estabelecimentos. Aí quando eu encontro o preço menor, eu compro e pego a nota fiscal, o cupom fiscal. E passo para vocês o local onde eu encontrei o preço mais módico. Por exemplo, fígado bovino. Você sabe onde é que está mais em conta? Eu comprei o quilo
a R$ 12,10. Foi no Frisa Comercial, Casa de Carnes Frisa, Avenida Ângelo Gilberto. Eu ia falar Getúlio Vargas, mas é Avenida Ângelo Gilberto, número 173. Tem até um telefone aqui, 37220411. Então, foi o preço mais em conta. O quilo do fígado bovino, R$ 12,10 o fígado congelado. Tem mais informação? Sim, hoje é segunda-feira, 56 chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine de Colatina, anuncia que há 56 oportunidades de trabalho na região de Colatina. A repartição pública intermedia a contratação do desocupado junto à firma interessada. O telefone é 3721-7102 e o endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, 98, no centro. Olha, há 10 vagas para movimentador de mercadorias, 5 vagas para ajudante florestal, 3 vagas PCD, deficiente, para auxiliar de obras, 2 vagas para ajudante de obras, 4 para técnico de segurança do trabalho, 2 para motorista de caminhão. Também tem 2 vagas para operador de retroescavadeira e muitas outras. Vai lá então ou liga para saber mais detalhes. Doador de sangue é chamado em Colatina a comparecer ao Hemocentro. As autoridades sanitárias pedem o comparecimento dos doadores a fim de regularizar a situação do banco de sangue de Colatina. A doação frequente é muito importante, pois os hospitais colatinenses são referência para os municípios das regiões Norte e Noroeste. Como a região é agrícola, muitos trabalhadores envolvidos na recente colheita de café deixaram de fazer doação. O tempo frio é outro impedimento, pois afeta as pessoas com síndromes gripais. A falta de sangue prejudica o atendimento de pacientes nos hospitais. O Hemocentro fica em frente ao Hospital Silvia Vidos, na rua Cassiano Castelo, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos à programação de missas na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a paróquia central de Colatina, ligada à Catedral. Nesta segunda, às 19 horas, tem celebração eucarística, sinônimo de missa, presidida pelo padre José Valdeci Romão, na Catedral. Nesta segunda também tem, como eu falei, a reunião do Grupo de Autoajuda da Pastoral da Sobriedade e aula do curso Estudo Bíblico do Centro de Estudos da Diocese de Colatina, o CEDIC. Mais informações pelo telefone 2102-5010, da Secretaria Paroquial. Se você quiser informações sobre a Paróquia Santa Clara, o telefone é 99934-5155. E Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, 99507-2251. E no dia 11 de setembro será promovido um almoço com arroz carreteiro às 11 horas na Arena Norte Star. Procure saber, é da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Luz mais barata. A ANEEL mantém bandeira tarifária verde para o mês de setembro. Contas de luz ficam sem cobrança extra pelo 5º mês seguido. Olha que notícia boa, hein, gente? A minha energia, a minha conta já veio mais barata, né, por ações do governo federal. A conta de luz está sem essas taxas desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril deste ano. Uma boa sugestão foi dada pelo ministro da Economia. Ele defendeu o fim do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Em palestra organizada pela Associação da Classe Média, a CLAME, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a cobrança do tributo desestimula os investimentos produtivos, contribuindo para a desindustrialização do país. Então, olha aí, ministro com uma boa ideia. Refugiados no Brasil, porque eu sou consumidor. Consumidor, né, não quer mais imposto, quer menos.
Vamos falar sobre refugiados no Brasil. Dados do Ministério da Justiça, divulgados no fim de 2021, mostram que em 10 anos ocorreu um aumento de 24,4% no número anual de novos imigrantes registrados no Brasil. Redução do preço do querosene. Petrobras reduz em 10,4% preços de venda do querosene de aviação. Nossa, 10,4% de redução. Novo valor passa a vigorar no dia 1º de setembro. Trata-se dos preços de venda para distribuidoras. É a segunda queda seguida nos preços do querosene de aviação, que já haviam sofrido redução de 2,6% no início do mês de agosto. Deixa eu ver se tem mais notícia aqui. Olha, levantamento da Conab aponta nova queda de preço nas hortaliças. Pesquisa: 6 em cada 10 brasileiros já visitaram algum parque natural no país. Energia elétrica: consumidores de 5 estados já têm redução na conta de luz com a nova base de cálculo do ICMS. Benefício para taxista: mais de 245 mil taxistas começaram a receber o benefício na terça-feira, 16 de agosto. Cadastro positivo de motoristas. Motoristas que não cometeram infrações no período de 12 meses podem receber benefícios. Mercado de trabalho. Desemprego cai de 11,1% para 9,3% no segundo trimestre de 2022. Brigas no trânsito, xingamentos, isso é muito feio. Mas motoristas de automóveis, de caminhões, de picapes e motociclistas têm se estranhado nas zonas urbanas, principalmente aqui do estado do Espírito Santo. Frequentemente, palavrões são proferidos em freadas bruscas, barbeiragens e cortadas nas ultrapassagens polêmicas. Pois é preciso ter mais equilíbrio, senhores. Manchetes de capa do jornal A Tribuna, de domingo, 28 de agosto de 2022. Futuro com mais idosos que jovens vai mudar medicina e o trabalho, hein? Em 8 anos, o número de pessoas acima de 60 anos no estado do Espírito Santo será maior que a quantidade de crianças e adolescentes até 14 anos. Os médicos alertam que é preciso estar preparado. A advogada é assassinada a facadas na Praia da Costa. Meu Deus! Disputas já aquecem o Carnaval de 2023. Agremiações já selecionam musas e sambas enredo com premiação de até R$5.000. Rainhas Fernanda Passon, da Andaraí, Rosa Oliveira da Piedade e Fernanda Figueiredo da Mug buscam inspirações para fantasias no ano que vem. Consumidor faz implante de chip para pagar compras sem cartão ou celular. Fonte Grande, Judiciário busca empréstimo de R$175 milhões para digitalização. Mundo Digital. 5G estreia com apagão e deixa o usuário na dúvida sobre tecnologia. Sexo e saúde. Cirurgia elimina a dor ao andar de bicicleta e elimina a dor, e eleva a autoestima. Pop Zap. As pessoas não têm noção do poder das palavras. Já curei muito trauma na terapia. Gilmar Ferreira. Vasco faz história e a partir de agora vai ter gestão livre de entrave político. Fluminense pressiona e o líder, é isso mesmo, Fluminense pressiona o líder e fica no empate. Manuel salvou o tricolor. Olha aí, notícias de A Tribuna. Olha quanto a Mega Sena acumulou, hein? Mais uma vez, o prêmio vai a 42 milhões. Os números sorteados no concurso 2.514 do sábado foram 05, 15, 24, 34, 45 e 52. Quem fez 5 números tem direito a mais de R$ 59.900. Quem fez 4 números fica com R$ 993.
Olha, e nesta segunda-feira, dia 29 de agosto, tem Brasileirão, hein? Tem jogos. Você sabia? 2 jogos nesta segunda-feira. Internacional e Juventude e Corinthians e Bragantino. É o esporte para você. E agora vamos a algumas atualidades, informações importantes para você que segue o Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá, construindo o próprio abismo. Infelizmente, amigos e amigas, há pessoas em vários campos da vida que desdenham tanto de Deus, de Jesus e das coisas sagradas, que vão acabar se afundando no lamaçal que elas mesmas produzem. Existem até aqueles que caçoam, debocham e zombam dos fiéis a Deus, dos crentes, dos cristãos. Olha, a vida é causa e efeito. Quem planta árvore boa, colherá fruta boa. Quem planta árvore ruim, colherá fruta ruim. Se você plantou um espinheiro, vai colher espinho. Numa hora dessa, os desdenhadores vão chegar ao fundo do poço. E queira Deus que seja para eles a oportunidade de revisão de vida e, quem sabe, de conversão. Eu, pessoalmente, temo muito pelo destino desses indivíduos na outra vida, se permanecerem no caminho do mal. Eu oro para que esses nossos irmãos se convertam. Agora tenho aqui uma informação interessante sobre o homem, porque fala-se muito da mulher, benefício para a mulher, direito para a mulher e até para homoafetivo. Mas para o homem, o ser macho, fala-se pouco. E olha esse dado importante: violência contra o homem é maior que contra a mulher. O professor e advogado Marco Antônio Costa informou que o número de casos de violência doméstica contra homens é maior que contra mulheres. Os dados constam de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, até 2014, pois os números pararam de ser produzidos no Brasil. Há uma grande dificuldade de acessar o número de homens que se sujeitam à violência doméstica no ambiente. Isso ocorre porque o indivíduo fica envergonhado de comentar que sofre de violência doméstica praticada pela mulher. Ocorre também que a mulher, quando quer matar o homem, não usa a força física, pois na maioria dos casos o ser masculino é mais forte. A mulher utiliza então de subterfúgios para praticar o homicídio, e não a luta corporal como o homem violento faz. Ela, por exemplo, envenena ou aproveita que o homem está dormindo e usa arma branca, objetos cortantes. Há casos em que ela usa também o amante para eliminar o marido. Já aconteceu no sul do estado do Espírito Santo. Olha, essa informação sobre a violência contra o homem, dizendo que ela é maior que contra a mulher, foi veiculada numa entrevista do advogado e professor Marco Antônio Costa no canal do YouTube da Leda Nagli. Então, vale a pena pesquisar mais e saber por que o IPEA parou de publicar as pesquisas. Agora vamos falar sobre resiliência. Você sabe o que é resiliência? Sabe o que é ter uma mente e um corpo calejados? É um termo que eu criei aqui agora, né? Corpo e mente calejados. De certa forma é resiliência. Agora, a atual geração que se cria é a que não tem resiliência. É a geração do vitimismo.
E eu temo por ela quando tiver um problema sério pela frente. Favorecida por autoridades, principalmente legislativas e judiciárias, a geração dos nossos jovens aprende a sofrer por qualquer coisa e a reclamar. O dia que se defrontar com a realidade nua e crua, sem a proteção da lei, sem o paternalismo, vai se ver num dilema, e isso pode ser crucial, letal, hein? Porque é uma geração ensinada a sofrer com o chamado bullying. É a geração que aparentemente só tem direitos. E os deveres, as responsabilidades, as obrigações, a obediência, a hierarquia, a disciplina, a decência, a retidão. Ninguém fala nisso. É a geração do pode ser o que quiser. Olha, eu penso que realmente é uma inversão de valores. E com beneplácito, principalmente, de muitos legisladores, educadores, psicólogos. E tem muitos magistrados que também dão esse paternalismo. Parece até que atuam em defesa de direito próprio. É minha opinião. Temos mais aqui informação para você, história da igreja, que eu colhi no canal do YouTube Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, sobre papas, bispos e padres casados. Você sabia que já houve papas casados? Pedro, o nosso São Pedro, considerado o primeiro papa da igreja, era casado. Até o ano 1123, padres e bispos podiam casar. O celibato entrou em vigor na igreja no Concílio de Latrão I, em 1123. Olha que informação importante da história da igreja. Até essa data havia padres, bispos e até papas casados. O celibato começou por volta do ano 300, quando houve um concílio regional na cidade de Elvira, na Espanha, e ficou decidido que para aquela região os padres teriam que ser celibatários. Com o tempo isso foi crescendo e se espalhando por todo o Ocidente, até que o Concílio de Latrão I, em 1123, fixou o celibato para toda a Igreja do Ocidente. E o celibato não é um dogma de fé, ou seja, se um dia o Papa quiser, pode autorizar que padres sejam casados, como na Igreja Católica do Oriente. Lá o casamento é autorizado para os padres por causa do costume e da tradição deles, costume e tradição que são diferentes do Ocidente. E o que é economia da salvação? Muitos padres falam sobre economia da salvação. Economia da salvação é o plano da salvação. A palavra economia significa um plano para realizar alguma coisa. Então, economia da salvação igual a plano da salvação. Agora um comentário e reflexão que eu faço com vocês aqui. A mulher é o sexo frágil ou não? Décadas atrás, dizia-se que a mulher é o sexo frágil. Comparando entre macho e fêmea, a fêmea é o sexo frágil. Mas é ou não, afinal de contas? Por um lado, o ativismo atual, estamos no ano de 2022, o ativismo atual diz que a mulher não é sexo frágil em relação ao homem. Ou seja, ela pode ser tudo o que quiser. É chamada até de a empoderada. Praticamente invulnerável, né? Se formos por essa pregação. A mulher pode lutar boxe, o pugilismo,
ou o MMA, artes marciais mistas, o MMA, pode jogar futebol, pode ser policial, pode ser agente de segurança, pode ser até homem, se sentir assim. Ora, uma outra linha de ação continua tratando a mulher como sexo frágil, culpando o homem por tudo. Em qualquer discussão, quem leva vantagem sempre é a mulher, não é? Para esse grupo, a fêmea é susceptível até ao assédio psicológico. Ou seja, a mente dela é mais fraca, mais sensível. Já não bastassem os tais assédio moral e assédio sexual, que são imputados ao homem. Uma mulher se feriu para dizer que era agredida e foi absolvida. É a única que sofre e é desprotegida na relação a dois. Somente ela é honesta, é a que tem razão. E assim, gente, vão destruindo o macho da relação. Ela tem mais direitos, inclusive de se aposentar mais cedo. Parece até que é melhor ser mulher ou homoafetivo no mundo atual, a fim de obter direitos e algum respeito de determinados segmentos influentes da sociedade. É para pensar. Reflita, analise, pesquise, dê também a sua opinião. Agora eu tenho aqui catequese da Igreja Católica. Eu pesquisei no canal Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Ele fala sobre a infalibilidade do Papa. O Papa é infalível? Ele pode fazer qualquer coisa sem ser questionado? O professor responde: no governo da Igreja Católica, ele pode decidir qualquer coisa, escolher quem será cardeal ou bispo, autorizar a criação de dioceses. Em termos de doutrina, no entanto, o Papa não é infalível. Só é infalível quando proclama um dogma, o que é muito raro. O Papa Francisco, por exemplo, não proclamou nenhum dogma. O Papa João Paulo II declarou um dogma apenas num pontificado de 26 anos, o de que o sacerdócio na Igreja é somente para o homem. Ele publicou um documento sobre os sacerdotes, Ordinatio Sacerdotalis, onde diz que a Igreja não tem autorização para ordenar mulheres. Então, perguntaram à congregação da fé se o Papa falava de maneira dogmática, ou seja, definitiva, e foi respondido que sim. Em toda a história da Igreja, mais ou menos umas 14 vezes no máximo, um Papa proclamou um dogma. O livro A Minha Igreja, do professor Felipe Aquino, mostra as datas em que um Papa na história da Igreja proclamou um dogma. No entanto, as encíclicas e exortações apostólicas, por exemplo, também têm um valor imenso, pois o Papa é assistido e guiado pelo Espírito Santo. Prova disso é que nunca uma bula pontifícia foi cancelada por ter erro doutrinário. Temos aqui agora uma outra pergunta que foi feita ao professor e escritor Felipe Aquino. A religião diz que o coração é a sede das emoções e sentimentos, como fé, amor, etc. E a psicologia entende que é o cérebro. Como explicar? Ele responde: a psicologia é uma ciência, e a ciência diz que é realmente no cérebro que acontecem as nossas decisões, ações e sentimentos. Já a religião usa símbolos. Como o coração é o órgão mais importante do corpo, pois a pessoa morre quando ele para,
e também o cérebro. Então o coração é o símbolo do amor, do sentimento, da dor, da saudade. É apenas uma questão de símbolo, explica o professor. Temos mais aqui, ainda com respostas do professor em relação a perguntas feitas no seu canal do YouTube. Sobre a origem do Islã e sua relação com o judaísmo. Os judeus são descendentes de Abraão e os muçulmanos começaram com Maomé, que nasceu no ano 622 depois de Cristo. Abraão é de 1800 anos antes de Cristo. Judeus e muçulmanos são inimigos por outros motivos. Os árabes são descendentes de Abraão, mas nem todo árabe é muçulmano. Por exemplo, no Líbano, há muitos árabes que são católicos. Há muçulmano turco, há muçulmano árabe, há muçulmano americano, ou seja, de qualquer país, com predominância no Oriente. Sobre erros imputados à Igreja Católica, o professor e escritor Felipe Aquino responde: onde tem homem e tem mulher, tem também erros. Porque a Igreja Católica é a verdadeira. Ele diz, porque é a igreja que Cristo, Deus, fundou. As outras religiões não foram fundadas por Deus, foram fundadas por um homem. Os erros dos filhos da igreja não destroem a igreja. É claro que dificulta o seu trabalho, mas a igreja continua infalível na doutrina que ela ensina e é, nesse caso, invencível. Pois Cristo disse que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Muitos fiéis sofrem influência das universidades, de professores ateus que odeiam a igreja. Por isso, há uma sugestão de leitura. Leia os livros Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica e Uma História que Não É Contada. Ambos os livros foram escritos pelo professor Felipe Aquino. A pessoa sem religião que recebe informação errada sobre fé poderá conseguir a salvação? Olha o que o professor diz. Sim, Deus é justo. O Catecismo da Igreja Católica diz que a igreja é necessária para a salvação, pois Cristo deixou os sacramentos e tudo mais. Mas diz também que a pessoa que sem culpa não conheceu Cristo, a igreja e o Evangelho, pode se salvar desde que tenha vivido de acordo com a sua consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não é preciso ser religioso, ter religião, para saber que não pode matar, não pode roubar, não pode desejar a mulher do próximo. São coisas humanas, é o chamado direito natural. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom!